Bom dia, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Essa é a 13ª aula. Hoje eu vou falar sobre a poderosa Esparta e vou falar sobre as páginas 143, 144 do seu livro de história, tá? Então dá uma olhadinha aí no livro e antes de olhar o livro, eu quero que você também preste atenção nesse mapa. Veja aí a localização de Esparta para saber do que nós estamos falando hoje. É importante você saber várias coisas sobre Esparta. Tá? Algumas coisas estão no seu livro, o fundamental está no seu livro, mas eu vou inserir algumas outras informações nessa videoaula, como sempre, aliás. A cidade de Esparta, ela ficou conhecida no mundo contemporâneo, até hoje, pelos seus guerreiros. E eles eram realmente grandes guerreiros, eles treinavam desde os 7 anos para serem guerreiros. Mas isso não fazia dos espartanos invencíveis, tá? Em muitas guerras, os espartanos foram vencidos por outros exércitos gregos. Além disso, em muitas guerras, os espartanos inclusive fugiram da batalha com medo de morrer. Eles eram homens reais, e aí aquele negócio do filme do 300, tá? Tô te mostrando aí a capinha do 300, a capa do filme. Aquilo lá, obviamente, é um exagero. O filme, que é muito legal de ser assistido, apesar de não ser adequado para a sua idade, a censura do filme, se eu não me engano, são 16 anos, tá? Ele mostra uma série de erros. Então, ninguém vai para a guerra de sunga, né? Acorda de manhã, vamos para a guerra, põe a sunga vermelha e vai para a batalha. Não, lógico que não, né? Isso não faz nenhum sentido. O que faz sentido no filme é a noção de homoioi. Homoioi quer dizer os iguais. Homo quer dizer igual, tá? Em grego antigo, tá bom? Então eu vou começar a falar sobre os espartanos a partir daí. A sociedade espartana, ela se divide em 3 grupos sociais. 3. O mais importante são os espartanos, que se chamavam de homoióis, ou seja, os iguais, aqueles que eram da aristocracia, que tinham riqueza e que não trabalhavam, só viviam para treinar para a guerra. Você percebe? Quem tem comida na mesa farta e tudo mais, esses podem treinar para a guerra. Quem não tem, tem que trabalhar de verdade, plantando, colhendo para conseguir alimento. É uma condição bastante diferente. Tá? E esses espartanos, eles treinavam para a guerra desde cedo. E ser um dos iguais, aprender a lutar e defender os interesses de Esparta era o grande objetivo da vida deles. Abaixo deles estavam os periecos. Tá? Os periecos eram comerciantes e artesãos livres, pessoas livres, que não tinham direitos políticos em Esparta. Ou seja, eles não votavam, eles não decidiam o futuro da nação espartana, da cidade espartana. Presta atenção nisso, que votar, decidir as coisas é algo considerado muito importante. Tá? E abaixo, os ilotas, que eram os escravos dominados pelos espartanos, muitas vezes com uma violência brutal. Tá? E esses escravos, eles tinham que trabalhar também para o Estado espartano. Então, eles entregavam boa parte da sua produção e, se fosse o caso, eles tinham que trabalhar nas construções públicas e outras coisas da cidade de Esparta. Tá? Então, a imagem que tem aí, que é uma imagem do seu livro, da página 143, mostra bastante essa condição. Aliás, eu já falei isso em outra videoaula. Um dos meus critérios para escolher esse livro foram as imagens, que eu acho que são bastante interessantes para nós, ainda mais nesse ano. Tá? Como é que organizava-se a política espartana? Os espartanos, eles tinham um sistema de diarquia. Negócio muito estranho. Aliás, o único lugar que eu já ouvi falar que tinha esse sistema era em Esparta. Diarquia quer dizer o governo de 2 reis. Então, você tinha 2 reis vitalícios que organizavam tudo, desde a guerra até cerimônias religiosas na cidade de Esparta. Só que para ajudar
para aconselhar, para decidir, junto com os reis, existia uma gerúsia. Gerúsia era o conselho dos anciãos. Ancião, para quem não lembra, o que é bastante ofensivo, inclusive, porque ancião quer dizer idoso. Pô, se não lembrar da palavra idoso, é um negócio bastante estranho. Idoso, ancião aí no caso, é o idoso que a gente respeita, tá? Então o ancião, ele ajudava a decidir os futuros da cidade de Esparta na Gerúsia. Eles inclusive faziam as leis para serem votadas, eles não aprovavam a lei. Eles escreviam lá a lei, as variações possíveis de uma lei, levavam para a Ápela, tá? A Assembleia Espartana, do mesmo modelo que tinha em Atenas, só que em Atenas chamava-se Eclésia, aqui se chama Ápela. Tá? E essa Ápela decidia o futuro das leis e tudo mais, e várias coisas. Para ajudar nesse sistema ainda existiam os éforos. Tá? Éforos eram 5 membros eleitos para cuidar do dia a dia da cidade. Eles fariam coisas práticas, tá? Resolveriam problemas práticos do cotidiano espartano. Tá bom? Bom, algumas coisas bastante importantes para você saber sobre os espartanos. Eu já falei. Eles começam um treinamento militar vigoroso lá pelos 7 anos de idade e iriam parar no começo da vida adulta, lá pelos 17, 18, 19 anos. A idade não era algo assim tão exato quanto é hoje em dia. Tá? E o espartano, ele tinha que se tornar um grande soldado. Tá? Você deve ter visto lá no filme do 300, se você assistiu, que as crianças que nasciam com defeito físico, elas eram jogadas num penhasco, num fosso, tá? Era um negócio muito violento. Isso não acontecia só com os espartanos, não. Isso acontecia com qualquer sociedade antiga, grega, romana e tudo mais. Por que eles faziam isso, professor? Por que eles matavam uma criança recém-nascida? Porque, na lógica deles, não havia espaço para pessoas com defeitos físicos, porque a sociedade vivia no limite da sobrevivência. Tá? Então, você pensa uma família de camponeses gregos, ou mesmo da nobreza grega, como os espartanos. Eles precisam de todos os recursos humanos, ou seja, das pessoas, funcionando bem para poder sobreviver naquela sociedade. Isso é muito triste? Claro que é. Pô, matar recém-nascido é uma coisa horrível. Mas era o que a sociedade conseguia fazer. Isso era visto como algo normal. Triste, mas normal por todos. Tá bom? Bom, eu acho que sobre a aula de hoje é isso. Beijão. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.